Às vezes a gente olha para os resultados de algumas pessoas que a gente costuma acompanhar no Instagram e a gente fica desejando aquilo. Quando vai chegar a nossa vez? Quando que vai ser as coisas que a gente vai ter? Só que, cuidado, muitas vezes a gente romantiza o ter, o alcançar aquela posição, mas a gente não presta atenção em quais são os custos daquilo. Por exemplo, ah, ele é um cara muito aclamado. Ele é um cara que onde ele vai ele chama atenção. Ele é aceito, ele é respeitado, ele ele é aceito, ele é respeitado. As pessoas amam estar com ele, mas esse cara é um artista e talvez ele não pode ir num shopping sem as pessoas cercarem ele. Às vezes ele não quer ir no shopping, mas às vezes ele não sabe se as pessoas estão perto dele por ele ser quem ele é ou se elas realmente estariam perto dele se ele não fosse quem ele é. Ou seja, existem preços que eu não vou conseguir nem elucidar para você, que só quem vive pode dizer, mas que talvez você não gostaria, talvez você nem aceitaria passar por eles. Por exemplo, às vezes um homem forte, que é respeitado, que é aclamado, que as pessoas batem palma, mas esse homem ele foi para a guerra. Por isso que as pessoas batem palma, por isso as pessoas aclamam. Talvez esse cara, ele nem se orgulhe disso. Talvez ele teve que matar pessoas, talvez ele teve que passar por coisas que você não queria passar. Então às vezes a gente olha, eu quero glória, eu quero ser aplaudido, eu quero ter esse resultado. Mas espera aí, cara, o que que ele passou para chegar ali? E beleza, se a gente quer algo muito, vamos tentar pensar assim: existe uma forma de alcançar isso que você quer alcançar pagando os preços que você aceita pagar? Porque às vezes aquilo que você quer, aquilo que você almeja, ou aquilo que você está vendo e desejando, você não queira passar por aquele processo que alguém passou para chegar naquilo que aquela pessoa chegou. Por exemplo, eu admiro alguns corpos de alguns homens, por exemplo. São corpos fortes, são corpos que são esteticamente bonitos e tudo mais, mas hoje eu não quero passar por aquele processo para chegar naquele nível que aquela pessoa tá, porque eu percebo que para chegar naquele nível que eu vi exige um processo qual eu não estou disposto hoje a passar, mas que se no futuro eu quiser, eu entendo que, poxa, eu não posso desejar aquilo que ele tem simplesmente e caminhar para ter aquilo sem pagar alguns preços. Porque alguns preços são sim particulares. Por exemplo, se uma pessoa não tem tantos recursos, talvez ela tenha que fazer uma dieta que é uma dieta pesada. Por exemplo, arroz e ovo. Talvez, se eu tiver mais recursos, eu possa fazer uma dieta que é mais leve, com a mesma quantidade de calorias, mas comendo muito melhor, talvez tendo menos esforço que ele. Então, não é você ter que falar, não, se o cara se sacrificou, se o cara foi para a guerra, se o cara teve que comer arroz e ovo, eu vou ter que fazer. Não, calma aí. Com os meus recursos, eu posso ter um esforço mais inteligente, porque às vezes não é passar o que ele passou, porque às vezes você pode me entender errado. Falar, se alguém foi aclamado porque foi para a guerra, então eu devo ir. Não, às vezes não, às vezes você não precisa ir para a guerra. Às vezes tem forma de você ser aclamado de outras formas, se é realmente o que você quer ser aclamado. Às vezes, para você ter aquele corpo, você não precisa fazer exatamente o que o cara fez. Às vezes, para você tem um outro caminho. Às vezes, a sua genética é um pouco melhor. Às vezes, você consegue treinar com um personal. Às vezes, você consegue estudar mais sobre aquele tema e fazer um esforço. Às vezes, a sua tolerância à dor é diferente da dele. Então, entenda. Você não precisa nem se martirizar fazendo o mesmo esforço daquele. Por exemplo, se alguém acordou às 4 da manhã, eu tenho que acordar às 4 da manhã. Talvez, mas não é uma certeza. E mesmo que você faça esses 4 da manhã, isso não garante, porque às vezes você está se esforçando na área errada. Às vezes não é sobre acordar às 4 da manhã, às vezes é sobre dedicar, por exemplo, 1 hora de leitura. Suponhamos, é um exemplo. Então, dedique 1 hora de leitura, por exemplo, depois do almoço. Então você não precisou acordar às 4 da manhã, ainda dedicou 1 hora
de leitura. Mas às vezes é sobre acordar às 4 da manhã porque você não tem tempo para ler. Então, nesse caso, talvez acordar mais cedo faça sentido. Às vezes não. Às vezes você pode ler 10 minutos e dormir os outros 50 que você usaria. E talvez você absorveria mais. Então, talvez o que você precisa é de constância. Entender que o processo que levaria, por exemplo, 1 ano, pode levar 2 anos, porque você vai poder ler só 10 minutos. Talvez aprender a ler mais rápido te ajude nisso. Então, o que eu estou querendo dizer é, não romantize o resultado de alguém sem entender que tem um palco doloroso para chegar lá e nem pegue esse doloroso e transforme, então eu vou me tornar um masoquista, eu tenho que dar chibatas nas minhas costas para eu alcançar aquilo. Às vezes não, mas às vezes sim. E a vida é assim. E esse é um dos pontos que, na minha concepção, é muito interessante.